A paz do Senhor, meus irmãos, amém? Glória a Deus. Muito bom louvar ao Senhor, adorar ao Senhor. Como eu disse hoje pela manhã, por que nós adoramos a Deus? Porque Ele é digno. Nós adoramos a Deus, porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus. Essa última canção que foi entoada aqui, né? É necessário que Ele cresça, que eu diminua. É necessário que Ele apareça e que nós tenhamos a nossa face coberta. É necessário que Ele apareça. Deus é Deus. Nós louvamos ao Senhor, porque isso nos torna melhores. Deus continua sendo Deus. Você sabia que Deus é Deus independente de você? Você sabia que Deus é Deus independente se nós levantarmos as nossas mãos? Deus, ou não levantarmos as nossas mãos, Deus continua sendo Deus. Se nós cantarmos ou não cantarmos, Deus continua sendo Deus. Se nós louvarmos ao Senhor ou não louvarmos, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo eterno. Deus continua sendo todo-poderoso. Deus continua sendo glorificado, digno de honra, digno de glória, independente de nós. Então, por que nós adoramos a Deus? Porque nós precisamos adorar a Deus. Quando a gente adora a Deus, a gente sai do centro. E a gente está falando, o Senhor é digno. Honra ao Senhor, glória ao Senhor. E aí não é o ministro de louvor que está no centro, não é você que está no centro, não é o pastor que está no centro. Deus está no centro. A gente fica, durante toda a semana com as nossas preocupações, a minha casa, o meu carro, o meu trabalho, os meus problemas, as minhas dificuldades. A gente foca tanto na gente que só fica a gente mesmo no centro da nossa vida. Então, quando a gente para um pouco, sai da correria da vida e fala, Senhor, Tu és digno. Senhor, honra ao Senhor, glórias ao Senhor. A gente está saindo do centro, tirando a nossa vida e colocando Deus no local onde Ele sempre está. Local de adoração. Nós reconhecemos aquilo que Deus é. Deus é Deus. O nosso papel em adorá-lo é reconhecer aquilo que Ele é. Amém? Amém. Glórias ao Senhor. Vamos abrir no Evangelho de Mateus. Capítulo 5. Versículo 38. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 38. Bem? Aqueles que puderem ficar de pé, podem ficar. Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, que não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás nos céus. Agora um capítulo aí para frente, capítulo 6, só passar uma folha, versículo 24. Capítulo 6, versículo 24. Ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro,
ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Amém. O Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por podermos estar aqui na casa do Senhor, ó Pai, juntos, como família do Senhor, como irmãos, para louvar ao Teu santo nome e juntos aprendermos do Senhor. Muito obrigado, ó Pai, pela graça e misericórdia do Senhor, que se renovaram sobre as nossas vidas nesse dia, nessa manhã, ó Pai, quando nós acordamos. Mais graça e mais misericórdia foram derramados sobre as nossas vidas, ó Pai. A partir do momento que nós abrimos os nossos olhos, o Senhor, com Teu sangue poderoso, vinha nos justificar dos nossos erros, dos nossos pecados. Muito obrigado, ó Pai, por isso nós podemos estar aqui e receber do Senhor. Peço a Ti, ó Pai, abre os nossos corações, ó Deus, abre os nossos olhos espirituais, nossos ouvidos espirituais, para que a Tua palavra, a Tua boa semente, possa entrar, ó Pai, e achar o nosso coração como uma terra fértil, uma terra macia, ó Deus, para que a Tua palavra possa entrar e produzir frutos, ó Deus, frutos para a eternidade. No nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Ontem, no sábado aqui, né, foi culto de formatura do curso de noivos. E eu preguei sobre esse versículo, né, capítulo 6, versículo 24, que fala que não se pode servir aos dois senhores, ou há de servir a Deus, ou servir a Mamom, né? Mamom também, em outras traduções, talvez algum irmão pode estar com essa tradução, que não se pode servir a Deus e às riquezas, né? Eu ainda brinquei com os formandos aqui, né, com a igreja que estava aqui ontem, que eles podiam ter achado que eu errei de texto, né? Na pregação sobre curso de noivos, falar sobre dinheiro. Não, mas é entender que, na profundidade, esse versículo, ele não fala só sobre dinheiro. Ele fala sobre relacionamento. Ele fala sobre relações. Eu ainda brinquei, né? Pedi para aqueles que tivessem alguma relação levantar a mão. Aí só os casados que levantaram a mão. Vou perguntar aqui também. Quem tem uma relação, levanta a mão, por favor. Todo mundo pode levantar a mão, por favor. Pode levantar a mão. Quando você nasceu, antes de nascer, quando você foi gerado no ventre da sua mãe, você já estava numa relação. Onde há duas pessoas, há uma relação, há um relacionamento. Então nós já nascemos em um relacionamento com a nossa mãe, nosso pai, nossos irmãos, nosso vizinho, primos, avós. Nós somos seres relacionáveis. Nós fomos criados para nos relacionar, para viver em relação. Quando Jesus falou, né? Quando Jesus estava aqui na terra pregando, falando aqui aos judeus, né? Vocês ouviram o que foi dito aos antigos, mas agora eu digo, é assim, assim, assim. A sociedade era de uma forma. O pensamento da sociedade era um. 1000 anos antes de Jesus, o pensamento era outro, em vários locais do mundo. 1000 anos depois de Jesus, o pensamento já era outro. A forma da sociedade se organizar, a forma da sociedade viver era outro. Na época do descobrimento, né? Nas grandes navegações, o pensamento já tinha mudado, a forma de se viver. Há 2 séculos atrás, mais mudança. E hoje, nessa sociedade que nós vivemos, é totalmente diferente da sociedade em que Jesus vivia. E eu queria focar numa mudança que aconteceu principalmente, né, por causa de um acontecimento que é chamado de Revolução Industrial, que influenciou diretamente a forma como nós vivemos hoje. Dessa Revolução Industrial, depois veio uma revolução científica, revolução tecnológica, e isso determinou a sociedade que nós vivemos hoje. Nós vivemos uma sociedade de consumo. Antes da Revolução Industrial, se produzia as coisas de forma manufaturada, né? Manufatura, com a própria mão, peça por peça. Então, alguém ia fazer um sapato, né? O sapateiro, ele fazia sapato por sapato, peça por peça. Com as invenções, né, desenvolvimento de máquinas, começaram a fazer uma produção em série. Vários sapatos sendo produzidos ao mesmo tempo. Vários sapatos, uma produção enorme. E com isso é necessário um consumo. Se produz mais, é necessário consumir mais. Isso aconteceu há mais de 100 anos atrás, né? Inicialmente na Inglaterra, e isso foi influenciando
todos os outros países. E essa necessidade de consumo fez com que os países buscassem mercados. Se nós produzimos, é necessário que outros comprem da gente. Até a abolição da escravatura no Brasil, né, diz a história, que foi influenciada pela Revolução Industrial. Por quê? A Inglaterra pressionou porque não cabia mais uma sociedade que era a força econômica, era a força escrava. Por quê? Era necessário ter pessoas que trabalhavam e ganhavam salário. Porque essas pessoas que trabalham e ganham um salário, elas se tornam consumidores. Elas se tornam clientes. Então, hoje, nós somos trabalhadores. Amanhã, segunda-feira, nós vamos levantar, né, os pais, as mães, nós vamos sair da nossa cama, vamos colocar a nossa roupa e vamos para o nosso trabalho. Por quê? Nós precisamos ganhar um salário. Para quê? Para consumir aquilo que as pessoas produzem. Nós precisamos consumir naturalmente. Deus nos criou assim, nós precisamos comer, nós precisamos beber, nós precisamos nos vestir. Mas essa sociedade, que é a sociedade de consumo, ela é uma sociedade que coloca para nós que nós precisamos consumir além daquilo que nós precisamos. Então, chegamos na era que nós vivemos. E isso trouxe um monte de coisa, né? Todo mundo já ouviu falar sobre fast food, né? Todo mundo que conhece o que é fast food. McDonald's, Bob's. É uma coisa que você chega, rapidamente você faz o pedido, para com o seu carro do outro lado, já sai o pedido, você pega, come, comeu, vai embora para sua casa. Ali tem um copo descartável, tem uma caixinha de papelão, você usou aquilo, pega e joga fora. Uma produção em massa. Quem tem um aparelho de celular? Tenho certeza que 99% das pessoas que estão aqui têm um aparelho de celular. E provavelmente há grandes chances de 50% dos que estão aqui não vão estar com o mesmo aparelho de celular que estão hoje no ano que vem. A probabilidade é muito grande. 50% de todos que estão aqui no ano que vem não vão estar com os mesmos celulares que estão nas suas mãos hoje. Por quê? Porque nós vivemos uma sociedade de consumo. Se você ficar com seu celular durante 10 anos, as empresas de celular não vão vender. Então, você precisa comprar outro celular ano que vem. Senão, você não está movimentando o que precisa ser movimentado. Consumo. Enquanto nós estamos no âmbito de produtos, tudo bem, apesar de que isso não é tão bom assim. Enquanto a sociedade de consumo fica no âmbito de coisas, ainda está tudo bem. O grande problema é quando essa ideia, né, esse conceito de uma sociedade que consome, e onde tudo é descartável, o copo descartável, o prato descartável, o celular é descartável. Até fiquei impressionado que um amigo, né, falou que já teve 2 oportunidades em que o celular dele parou de funcionar. Ele levou o aparelho de celular para consertar, né, nessas coisas que consertam celular, e o rapaz falou para ele que foi morte súbita. Eu nunca tinha ouvido falar nisso. Nunca tinha ouvido falar. O que é isso? Simplesmente o aparelho de celular para de funcionar e não tem conserto. Não tem nada o que fazer. É como se, né, vamos pensar assim, né, não sei se é isso que acontece, mas é como que quando produzem o celular, já colocam alguma coisinha lá dentro que em alguma hora ele vai parar de funcionar. De forma determinada, de forma calculada. Ou seja, tudo que nós compramos hoje já tem um tempo determinado para estragar. A sua televisão, o seu aparelho de celular. Né? Por quê? O mercado precisa ser movimentado. Antigamente, tenho certeza que alguém... Eu vi, na minha casa tinha aquela televisão, né, que era, por fora era de madeira, de válvulas, né, e aquilo durava... Se a gente não quebrasse aquelas televisões, elas estariam funcionando até hoje. Tanto que tem casas que tem aquelas televisões preta e branca, né? Por quê? Eles ainda não tinham essa ideia que se eles fizessem produtos de muita qualidade, as pessoas não iam comprar mais. Então, hoje, os produtos são de baixa qualidade para que a gente possa comprar mais. E ainda colocam a ideia na nossa cabeça de que
o que você tem hoje, o ano que vem vai ser ultrapassado. Então, o carro que você comprou esse ano, no ano que vem ele já é um carro ultrapassado, porque eles vão fazer um carro melhor, que vai mais rápido, com mais recursos, e o aparelho de celular do ano que vem vai ter mais recursos, mais aplicativos, vai ser mais veloz, vai fazer um monte de coisas que esse desse ano não faz. Por quê? Para nós nos sentirmos ultrapassados e comprarmos um produto novo. Tudo é descartável. Então, como eu disse, quando isso ainda está no âmbito dos produtos, apesar disso ser ruim, está tudo bem. Mas o problema é que esse pensamento, essa forma de viver, a forma como nós vivemos hoje, não parou nos produtos. Isso atingiu a forma como nós nos relacionamos. Atingiu a forma como eu lido com as pessoas que estão ao meu redor. Como eu disse, todos nós temos relações, nós já nascemos em relacionamentos. E esse pensamento dessa sociedade de consumo atingiu a forma como nós lidamos uns com os outros. E qual é essa forma? Enquanto esse celular me traz benefícios, enquanto esse celular me agrada, eu permaneço com ele. A partir do momento que esse aparelho de celular, na minha cabeça, ele se tornar ultrapassado, no momento em que eu não achá-lo mais bonito, no momento em que ele não vai me dar tudo aquilo que eu preciso, no momento que ele não me der os benefícios que eu quero, eu descarto esse aparelho de celular. Será que nós temos agido assim com as pessoas? Será que o mundo tem agido assim com essas pessoas? Sim, o mundo tem agido assim com as pessoas. O mundo age assim com as pessoas. A partir do momento que você está sendo benéfico para alguém, você é valorizado. A partir do momento que você deixar de ser benéfico para alguém, você não é mais valorizado. E o seu valor passa a ser do benefício ou do não benefício que você traz para alguém. Mas e nós, como cristãos, qual é o nosso pensamento? É o mesmo pensamento do mundo? Não. E aí que Jesus vai falar. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O que é Mamon? Mamon é uma entidade. Mamon é um sistema. Mamon é uma ideia. Mamon não é apenas dinheiro, né? Algumas traduções trazem, não pode amar a Deus e ao dinheiro, ou não pode amar a Deus e a riqueza. Não, mas não é só a questão do dinheiro, não é só a riqueza, mas é uma questão de relação, como eu me relaciono com as pessoas. Porque existe o sistema de Deus, ou você ama a Deus, ou você ama Mamon, o sistema de Mamon. O sistema de Mamon tudo tem uma contrapartida. O sistema de Mamon eu fiz um favor para o Jesuel. Logo, o Jesuel me deve um favor. Isso é uma contrapartida. Eu fiz algo para você, você me deve algo. Esse é o sistema de Mamon. Esse é o sistema do mundo. E existe o sistema de Deus. Qual é o sistema de Deus? O sistema de Deus ninguém é merecedor de nada. Ninguém fez nenhum favor para Deus. Deus não nos deve nada, mas mesmo assim, Ele fez algo por nós. Esse é o sistema de Deus. Esse é o amor bíblico. O amor bíblico é o quê? Você não fez nada por merecer, mas eu faço mesmo assim. Esse é Jesus. Isso é Jesus. Vocês não fizeram nada por merecer nada. Não há nada em nós, não há nada em mim que agrada a Deus. Não há nada que eu pudesse dar para Deus. O que eu poderia dar a Deus? O que nós poderíamos ter dado a Deus? Para exigir de Deus uma contrapartida. Para exigir de Deus um outro favor. O quê? Deus não precisa de nada a nós. Deus não precisa de nada a nós. Deus está eternamente numa relação perfeita. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Os três se completam. E os três estão numa relação perfeita, pela eternidade.
Mas quis Deus colocar mais indivíduos nessa relação. Eles estavam numa relação perfeita, mas quis Deus, não porque ele precisava de mais pessoas nessa relação, mas porque ele é amor. Ele quis trazer mais pessoas para essa relação. E Deus criou o homem. Deus criou o mundo para que o homem habitasse nesse mundo. Deus é um ser de relação. Deus é relacionável. Como eu disse, ele vive eternamente, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, numa relação perfeita. Ele é um ser relacionável. Criou também seres relacionáveis. Então Deus cria o homem. Para quê? Para o homem se relacionar com Deus. Depois Deus cria a mulher, um igual, para que o homem se relacione com um igual, no mesmo nível, no mesmo patamar. E Deus cria toda a natureza, os animais, as plantas, tudo o que há, para que o homem se relacione com a natureza, ou seja, se relacione com algo que está abaixo. Então a nossa relação é relação com Deus, ou seja, de nós com um maior, a nossa relação com os iguais e a nossa relação com aquilo que é inferior ao homem. Os animais, as plantas. Quando Deus fala domine sobre os animais, sobre as plantas, a gente tem um entendimento errado de domínio, né? Porque na nossa cabeça domínio é o quê? A gente pensa em domínio, a gente pensa em alguém mandando e um outro preso, sendo dominado. A gente pensa em escravidão, vamos dizer assim, domínio. Né? Domínio traz um aspecto de destruição. Se eu vou dominar, eu vou destruir algo. Vou dominar, não. Mas o domínio que Deus coloca, dominar sobre os peixes, sobre as aves, sobre as plantas, dominar, era o quê? Você é superior a eles, logo, cuide deles. Domine, administre, cuide, faça o bem com isso. Né? Uma relação de cuidar. Só que o pensamento do mundo ele veio destruindo de baixo para cima. Né? A gente viu que primeiro começou Deus com o homem com o seu próximo. Né? Deus cria a mulher, uma auxiliadora idônea, com os outros seres humanos, e do homem com a natureza. Então a primeira deturpação foi do homem com a natureza. O homem passou a apenas usar a natureza, mas não cuidar dela. Passou a usar os animais como produtos. E passou a ter uma relação com a natureza apenas de benefício, custo ou benefício. Se esse animal é benéfico para mim, eu cuido dele. Se não é benéfico para mim, eu destruo. Eu mato. Eu extermino. Eu faço a extinção desses animais, dessas plantas. Então a relação do homem com o meio ambiente passou a ser apenas de quê? De uso. Se me traz benefícios, beleza. Se não me traz benefícios, pode destruir, joga fora. Saiu do âmbito da natureza e nós passamos para o âmbito das pessoas. Nós passamos a lidar com as pessoas apenas também em benefícios. Se traz benefícios para mim, eu estou junto com você. Se não traz benefícios para mim, eu não estou mais junto com você. E nós chegamos também no outro nível das relações, de nós com Deus. E nós chegamos ao ponto de agir de uma forma que, se Deus me traz benefícios, eu estou com Deus. Se Deus não me traz benefícios, eu não estou com Deus. Se Deus atende a minha oração, eu estou com Deus. Se Deus não atende a minha oração, eu não estou com Deus. Se Deus faz o que eu peço, eu estou com Deus. Se Deus não faz o que eu peço, eu não estou com Deus. E a nossa relação com Deus passou a ser uma relação de apenas custo e benefício. Uma relação de barganha, onde nós fazemos um favor para Deus e nós exigimos um favor em troca. Nós exigimos um favor em troca. Mas essa não é a relação criada por Deus. Essa é a relação de Mamon. E Jesus diz, é impossível servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon. Deus é relacional. Mamon é o valor, é onde o valor é determinado
pelo retorno que alguma coisa dá. O meu e o seu valor em mamon é, se você traz algum retorno, você tem valor. Se você não traz algum retorno, você não tem valor. Se alguma coisa traz retorno, tem valor. Se não traz retorno, não tem valor. Fazendo essa pregação, eu lembrei do ladrão na cruz, né? Fiquei pensando, que benefício aquele ladrão trouxe para Jesus? Né? Tinha um ladrão à esquerda e um ladrão à direita. O da direita, né, o pastor Valteci ontem me lembrou que eu não sabia qual que era o da direita. Se o da direita que foi salvo ou se tinha sido da esquerda. Foi o da direita. O da direita, Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Que benefício aquele ladrão trouxe para Jesus, antes de Jesus fazer aquilo? Porque ele não teve tempo de orar. Ele não teve tempo de fazer nada para Jesus, vamos dizer assim. Ele não teve tempo de muita coisa. Mas ele fez algo importantíssimo. Ele reconheceu que Jesus é Deus. A gente volta no que eu falei no início. O nosso papel como cristãos é reconhecer aquilo que Deus é. A gente não vai criar nada novo. A gente não vai descobrir algo novo. Deus já é. Jesus é Deus. O nosso papel é reconhecer isso. Reconhecer que Ele é Deus. Então ali na cruz tinha um ladrão que diz, se o Senhor não falou que é Deus, então desce daí, desce dessa cruz e salva a mim, salva o outro ladrão aí, salva você mesmo. E aí o da direita diz, cala a sua boca, porque nós merecemos ser condenados. Nós somos ladrões. Nós somos criminosos, nós fizemos isso mesmo, mas ele não merece isso. E ele fala para Jesus, Senhor, quando entrares no seu reino, lembra-te de mim. Ou seja, Senhor, eu reconheço que o Senhor é Deus. Eu não mereço, mas se puder, lembra-te de mim. E Jesus diz, ainda hoje estarás comigo no paraíso. O nosso papel é reconhecer que Jesus é Deus. Mas aí muitos vão dizer, eu já vi muita gente dizer isso, né? Principalmente aqueles que não creem, dizem assim, mas isso é uma injustiça. Isso é uma injustiça. Como assim alguém que matou agora pede perdão para Deus e é salvo? Como assim? Que injustiça que é essa? Né? Tenho certeza que você já ouviu falar assim, aqueles debochados falam assim, né? Lá, era ladrão, roubava, fazia isso, fazia aquilo, agora converteu, fala que é crente. Agora diz que é crente. Ainda fala com a boquinha assim, né? Agora diz que é crente. As pessoas acham isso uma injustiça. Elas não aceitam, porque o mundo é baseado em mérito próprio. O mundo é baseado em meritocracia. Se você merece, você ganha. Se você não merece, você não ganha. E a relação de Deus não é essa com nós. A relação de Deus não é essa porque ninguém merece nada. Deus sabe que ninguém merece. Nenhum ser humano merecia. Lá em Romanos vai falar que todos pecaram e destituídos estão da graça de Deus. Não há um justo sequer. Então a gente não pode ficar na nossa meritocracia, não. Eu sou melhor do que esse, eu sou melhor do que aquele. Eu sou um pouquinho ruim, mas aquele lá é pior. Então eu estou melhor do que ele. Eu estou melhor. Não existe isso diante de Deus. O que existe é, ou reconhecemos que Jesus é Deus, ou não reconhecemos que Jesus é Deus. E a justiça de Deus não é justiça humana, a gente pensa com a nossa cabeça, né? De humanos, de seres humanos. Semana passada eu estava lendo sobre o rei Leopoldo, o rei da Bélgica, lá em 1800 não sei quando, 1170, por aí. Né? Foi um rei cruel. Muito cruel. A Bélgica, né, na época do imperialismo, ela foi e invadiu o Congo, na África. E ali, para buscar riquezas, né, minério, o que tinha ali, eles fizeram coisas horríveis. Né? Estima-se que Hitler, né, na Segunda Guerra Mundial, mandou matar mais ou menos 6 milhões de judeus. Esse rei Leopoldo, ele mandou matar mais ou menos 8 milhões de congoleses, eu acho que é isso que fala. Muito mais do que Hitler mandou matar.
mas é um pedaço da história que a gente não, né, nas escolas não se ensina muito, não fala muito. Ele mandava as crianças lá com fome, elas iam e entravam nas plantações para pegar alguma coisa para comer. Ele mandava decepar a mão das crianças. Mandava cortar as mãos das crianças, aquelas crianças cresciam sem mão. Mandava cortar a perna. Ele fazia questão de ser cruel, ele não mandava matar, ele mandava deixar aleijado para a pessoa sofrer. Eu fico pensando com a minha mente humana, seria justo se esse homem se arrependesse e Jesus dissesse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso? Eu, Paulo Giovanni, falando da minha mente, eu falo, não é justo, Deus. Esse homem precisa ser condenado. Não é justo. Não é justo. Não é justo. Mas a justiça de Deus não é a nossa justiça. Eu não sei se esse homem se converteu, viu, gente? Não sei se ele se arrependeu. Eu não sei se ele se arrependeu e reconheceu que Jesus é Deus. Se ele se arrependeu, eu não sei. Ninguém de nós sabe. Mas a gente pensa que não é justo. Mas a justiça de Deus não é a nossa justiça. Sabe qual é a justiça de Deus? A justiça é baseada em injustiça. Justiça é o quê? Balança. Né? Tem o símbolo lá do direito, né? Uma mulher segurando uma espada de um lado, e não sei qual mão que é, e a balança do outro. Porque balança é colocar os pesos, né? A justiça é colocar os pesos na balança. Se pesa mais para um lado, eu vou para esse lado. Se pesa mais por esse lado, eu vou por esse lado. Então, Deus hoje nos julga a partir da maior injustiça que já passou pela face da terra. Qual foi a maior injustiça que já ocorreu? A morte de Deus na cruz. Jesus na cruz, o único ser totalmente, né, homem. Ele é Deus e ele é homem, 100% Deus e 100% homem. O único homem que foi 100% justo, 100% limpo, 100% correto. O único ser 100% justo, morrer na cruz, sendo Deus. Essa é a maior injustiça que já ocorreu na terra. Então todas as outras coisas, todas as outras injustiças estão abaixo disso. Então, quando Deus vai julgar, ele coloca assim, aqui está o que você fez, está o que todos nós fizemos, está o meu pecado, o seu, tudo, ele coloca nessa balança aqui, desse lado. E do outro lado está Jesus na cruz. Se os nossos pecados conseguir pesar mais, ser mais injustos do que Jesus na cruz, Deus nos condena. Agora, se Jesus na cruz for muito mais injusto do que tudo que nós fazemos, Deus não nos condena. Porque Jesus quis assumir o nosso lugar. Ele escolheu assumir o nosso lugar. Ele não foi obrigado a assumir o nosso lugar. Ele desejou, ele quis, ele pagou o preço no nosso lugar. Então todos os outros atos de injustiça que você imaginar, se não é maior do que Jesus na cruz, meu amigo, é perdoável. Tudo que eu e você fizemos, se não é mais injusto do que Jesus na cruz, é perdoável. Qual é o nosso papel? Reconhecer que Jesus é Deus e assumiu o nosso lugar. Reconhecer que Jesus é Deus e assumiu o nosso lugar. Na cruz. Na cruz. Na cruz estavam todos os nossos pecados, né? Essa canção fala sobre isso, né? da Aline Barros, né? Na cruz estavam todos os nossos pecados, e eram todos mesmos. Todos, de toda a humanidade. O meu, vamos juntar todo mundo, pecado de todo mundo aqui, pega tudo, faz um bolo, aí pega o pecado de toda a humanidade, de todos aqueles que já morreram, de Hitler, do rei Leopoldo, o pecado de todos esses estavam na cruz, sobre Jesus. Essa é a relação de Deus, de que Ele não esperava nada em troca. Ele fez sabendo que nós erraríamos de novo. Ele fez isso sabendo que, se fosse necessário,
e é necessário, e ele faz isso, nos perdoar 70 vezes 7, num dia ele vai nos perdoar. Ele fez isso sabendo que nós o negaríamos. Ele fez isso sabendo que nós o rejeitaríamos. Ele fez isso sabendo que o mundo falaria mal dele. Ele fez isso sabendo que o mundo o negaria. Ele fez isso sabendo que nós faríamos tudo de ruim. Porque essa é a lógica de Deus, mas existe a lógica de Mamon. Existe a lógica de Mamon, que é aquela lógica do quê? Que a esposa só vai fazer algo para o marido se o marido fazer algo por ela. Essa é a lógica de Mamon. Que o marido só faz algo para a esposa se a esposa fizer algo por ele. Que o filho só obedece o pai se o pai der aquele jogo que ele quer. Que o pai só dá o jogo que o filho quer se o filho fizer aquilo que o pai quer. E o amigo só faz aquilo para o outro amigo se o amigo também fizer um outro favor pelo amigo. Essa é a lógica de Mamon, onde tudo necessita de uma contrapartida. Tudo necessita de um pagamento. Onde eu só valorizo as pessoas se eles me dão alguma coisa em troca. Agora a lógica de Deus, a lógica do reino de Deus, a lógica do amor de Cristo é que a esposa faz pelo marido, aquele marido chato, rabugento, brigão, reclamão, agressivo, turrão. A esposa age com delicadeza. A esposa não trata com falta de respeito. A esposa faz a comida gostosa. A esposa trata bem, porque ela está na lógica do reino. Porque ela é filha de Deus. No capítulo 5, no versículo 45, diz assim: para que sejais filhos do Pai que está nos céus. Né? Ele vai falar no 44. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelo que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está no céu. Ou seja, Jesus está falando: olha, ore pelos seus inimigos, abençoe os seus inimigos, para que vocês sejam meus irmãos, para que vocês sejam filhos de Deus, porque é isso que eu faço, é isso que Deus faz. Se vocês fazem o contrário disso, vocês não são meus irmãos e não são filhos de Deus. Então a esposa, ela faz isso para o marido que não merece, porque ela sabe que ela é filha de Deus. E o marido faz isso, o marido age bem com a esposa também é chata, é reclamona, que fica brigando, que é intolerante, que não fala com respeito para o marido vai tratar ela com respeito e com carinho e vai fazer o que ela precisa, porque ela merece? Porque ele é filho de Deus. E o filho vai obedecer o pai, não porque ele vai ganhar aquele jogo novo, não porque o pai vai dar aquele presente, porque ele é filho de Deus. E o pai vai dar o jogo para o filho, mesmo o filho não merecendo, mas não vai dar toda vez não, porque o filho também não precisa ganhar tudo, e não deve ganhar tudo, mas porque ele é filho de Deus, e o pai não vai ficar aborrecendo o filho. E o irmão vai ajudar o irmão mais novo, aquele irmão mais novo que pega as roupas dele e tira tudo do lugar e fica irritando ele, não porque o irmão mais novo merece, mas porque ele é filho de Deus. Aquele irmão mais novo vai ficar tão constrangido com aquilo que ele vai para a escolinha e não vai brigar com o amiguinho, vai emprestar os brinquedos e vai. Por quê? Porque ele é filho de Deus. E aquele amiguinho que recebeu, ele vai para o outro amiguinho e vai fazer a mesma coisa. E aquele pai que recebeu um agrado da esposa, não porque ele merecia, mas porque a esposa quis fazer, aquele marido vai ficar tão constrangido com aquilo que ele vai fazer o mesmo pela esposa. E ele vai para o trabalho, vai fazer aquilo para o colega de trabalho. E o colega de trabalho vai ficar tão agradecido que vai trabalhar melhor. E o patrão vai ficar tão constrangido porque o empregado está trabalhando melhor que vai tratar melhor os empregados. E isso gera um fluxo do reino de Deus, onde as coisas vão acontecendo de acordo com a vontade de Deus, porque o amor de Deus constrange. O amor de Deus constrange.
Porque muitos vão dizer assim: ah, mas isso é ser bobo. Isso é ser idiota. Como que uma esposa que está sendo tratada mal, ela vai tratar bem o marido? Se o marido está tratando mal, isso é ser bobo. Isso é ser boba. Não, isso é ser filha e filho de Deus. E agir com amor gera um constrangimento. E aquele constrangimento vai gerar mais amor na outra pessoa, que também vai agir com amor e vai gerar constrangimento em outro, que vai agir com amor e vai gerar constrangimento em outro, que vai agir com amor. Mas o contrário também é verdadeiro. Se eu trato mal, aquela pessoa também não vai saber que é filha de Deus, ela vai tratar mal o outro. Aí a esposa trata mal o marido trata mal a esposa. E o marido trata mal o filho. E o filho não obedece também e trata mal o irmãozinho. O irmãozinho fica tão estressado que chega na escola e bate no amiguinho. E o outro amiguinho fica tão estressado que xinga a professora. E a professora fica estressada durante o dia inteiro, chega em casa e briga com o marido. E o marido vai e briga com o filho. E assim vai um fluxo de mamon, né? Um ciclo de mamon, onde tudo exige uma contrapartida. Isso tem a ver com como nós nos relacionamos com as pessoas, como nós temos nos relacionado, né? Como eu tenho relacionado com a minha esposa comigo, eu com meu filho, e eu com meu colega de trabalho, e, né, com meu irmão na igreja. Será que é tudo só baseado no conceito do mundo, que é tudo pelo consumo, né? Tudo é pelo benefício que eu tenho? Tudo eu. Se eu tiver benefício, bom. Se eu não tiver benefício, então tudo é eu. Se você fizer por mim, eu faço por você. Se você não fizer por mim, eu não faço por você. Porque senão chega um ponto que ninguém faz nada. Porque se eu ficar esperando alguém fazer para eu fazer, e ele também está esperando eu fazer para ele fazer, então ninguém vai fazer nada. Aí o marido espera a esposa fazer e a esposa espera o marido. E o filho espera o pai e o pai espera o filho. E ninguém faz. Mas ainda bem que Jesus nos deu o exemplo. Ele fez quando ninguém estava fazendo. Ele fez quando ninguém iria fazer. E ele fez o que ninguém poderia fazer. Só ele poderia fazer. Ele se entregou por nós. Romanos, capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça pela remissão dos pecados dantes cometidos, sobre a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância? É excluída? Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Nós somos justificados. A justiça de Deus foi manifestada a nós pela fé, não pelas obras da lei. Nós não fazemos para ser justificados. Nós fazemos porque nós já somos justos. Então, quando a gente volta lá no capítulo 5 de Mateus,
Capítulo 5 de Mateus, no capítulo 30, versículo 38, que vai falar: ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Nós devemos fazer isso não para ser salvos, não para ser justificados, mas porque nós já somos salvos e nós já somos justos, justificados por Deus. Aí quando a gente entende isso, a gente entende que a gente passa a viver no reino de Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Nós não somos cidadãos desse mundo. O que rege a nossa vida são as regras do reino de Deus e não as regras desse mundo. Aí a gente entende o que Jesus vai dizer: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. Traduzindo para a linguagem de hoje: se você estiver na rua, alguém for te assaltar e quiser levar o seu celular, não deixa levar só o celular, tira o tênis e dá para ele também. Essa é a lógica do reino. Existe o que a gente pensa, existe o que a gente acha, existe o que o mundo acha, existe o que Mamon acha, e existe o que Jesus disse, existe o que a palavra de Deus diz, existe o que Jesus fez, e isso é o que Jesus nos ensinou. Se alguém quiser pleitear contigo e quiser tirar a sua vestimenta, quiser tirar a sua roupa, a sua camisa, não deixa ele levar só a camisa não, dá a capa também. Porque é impossível servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a nós mesmos, ou nós servimos a nossa ganância, ou nós servimos aquilo que é benéfico para a gente. Se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, ele está falando que obrigar. Se alguém te pegar e falar assim, você vai comigo até tal lugar, te obrigar a andar 1 milha, na hora que chegar no final daquela 1 milha, você fala assim, não, agora eu vou andar com você mais um pouco. Eu vou andar com você 2 milhas. Você está sendo obrigado. E Jesus disse, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, anda com ele 2. Essa é a lógica do reino. Semana passada todo mundo viu, né, aquela cena do ladrão sendo morto, né, assaltante. Eu sei que você tem a sua opinião, irmão, meu irmão, minha irmã. Eu sei que você tem o seu pensamento a respeito disso. Mas existe o que a palavra de Deus diz. Eu não quero pensar, mas e se acontecesse isso? Eu não sei o que poderia acontecer. A gente não prevê o futuro. Eu não prevê, mas eu sei o que a palavra de Deus diz. Eu não sei se ele queria matar alguém ou se ele queria apenas levar um aparelho de celular. Mas o que eu sei é que uma vida nesse momento está debaixo da terra. O que eu sei é que alguém não teve esperança. O que eu sei é que alguém não teve uma chance. Não sei se todo mundo viu, né, mas aquela situação da mãe que estava na porta da escola, Dia das Mães, chegou um assaltante e foi assaltar, apontou a arma, aí essa mãe era policial, tirou a arma e deu um tiro no peito do ladrão. E ele morreu ali na frente, filmado, né, e o mundo inteiro vendo isso. E o impressionante é que o mundo inteiro as pessoas aplaudindo, né, os brasileiros aplaudindo, né, essa situação. A questão não é justificar o erro do ladrão. Falar assim, mas ele não merecia. Não, a questão não é essa. Mas a questão é que nós não podemos nos alegrar com a morte de um injusto. Nós não podemos nos alegrar com a morte de um pecador. Deus se alegra com a morte dos justos. Deus se alegra com a morte daqueles que já foram salvos, daqueles que já reconheceram que Jesus é Deus. Nós não podemos nos alegrar com a morte de um pecador. A questão não é se a moça estava certa ou se estava errada, se o padrão era agir assim, agir. Não é isso que está sendo discutido. Isso é a questão de lei, de sociedade. Mas a questão é, como cristãos, qual é o nosso sentimento em relação a isso? É triste ver cristãos postando, dizendo, tá certo, lá bandido bom é bandido morto. Esse não é o sentimento de Deus. Deus não se alegra com a morte de um pecador. Jesus disse, se alguém quiser pleitear contigo, quiser levar a sua vestimenta, deixa levar o que ele quiser. A vida é mais preciosa do que qualquer bem que nós podemos ter.
não é uma questão política, viu, meus irmãos? Jesus não é nem de direita e nem de esquerda. Jesus não é nada disso. Jesus é Jesus. Todas as outras coisas são sistemas humanos. Jesus não é capitalista nem comunista. A gente tem que entender muito bem isso. Jesus é Jesus. Todas as outras coisas são sistemas terrenos. Todas as outras coisas são sistemas humanos. Jesus não é um nem é outro. Jesus é Jesus. Deus é Deus. As outras coisas são para a gente resolver aqui na terra. A gente tem que decidir o que é o melhor, o que não é, né? Buscar o menos pior, né? A gente tem que tentar buscar nesse mundo, porque o mundo jaz no maligno. O mundo não é adianta a gente pensar assim, o mundo vai resolver os problemas. Não, o mundo jaz no maligno. Então nós, como cristãos, a gente tem que procurar buscar o menos pior. Mas Deus é Deus. A Bíblia é conservadora, né? Não é de direita e nem de esquerda. A Bíblia não é partidária. Amém, meus irmãos? A Bíblia não é partidária. A Bíblia é a Bíblia. Jesus é Jesus. Jesus disse: eu, porém, vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e tirar-te a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvies daquele que quiser que lhe emprestes. Ouviste o que foi dito: amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que estás no céu, porque faz com que o sol se levante sobre maus e sobre bons, e a chuva desça sobre justos e sobre injustos. Finalizando, eu queria fechar nesse versículo, que Deus faz que o sol nasça sobre bons e maus, que a chuva caia sobre justos e injustos. Eu vejo a chuva de Deus como a graça de Deus que todos os dias é derramada sobre as nossas vidas. E essa graça de Deus é derramada não só sobre nós que estamos aqui, não. A graça de Deus é derramada sobre o mundo inteiro. Deus está derramando graça. Mas existem aqueles que entram na chuva e querem essa graça, que se superabundam dessa graça. Mas existem aqueles que se fecham dentro dos seus padrões, se fecham dentro dos seus pensamentos e pegam um guarda-chuva e não querem a chuva de Deus. Deus faz a chuva cair sobre justos e injustos. Deus faz a chuva cair sobre todos nós. A graça de Deus. A questão é, eu vou entrar nessa chuva, eu vou receber essa chuva de Deus, ou eu não vou receber essa chuva de Deus. Eu vou servir a Deus, ou eu vou servir a Mamon. Como está o seu relacionamento com as pessoas? Eu quero deixar essa pergunta para você hoje, para que a gente saia daqui nessa noite ciente de que se os nossos relacionamentos estão sendo regidos por Deus, ou os nossos relacionamentos estão sendo regidos por Mamon. O nosso relacionamento com as pessoas, com todos que estão ao nosso redor, estão sendo regidos pela palavra de Deus, por aquilo que Jesus ensinou, ou estão sendo regidos por Mamon. Amém, meus irmãos? Glória a Deus.